Salve amigos do canal Legado da Fiel! Vou contar mais um pedacinho da nossa história, de mais um jogo internacional importante, dos muitos que nós já fizemos na nossa história, mas realmente isso é importante porque jogaríamos contra os times da América do Sul, né, como o próprio Nacional de Montevideo, o River Plate da Argentina, o São Lourenço del Magro da Argentina, e também uma escola completamente diferente, que era o Estrela Vermelha da Iugoslávia. Mas a Iugoslávia ela tinha um futebol tão técnico, que foi copiado por muitos times. Por exemplo, a Iugoslávia ela tinha a obediência tática defensiva que tinha a Itália, campeã em 34 e 38, tinha a organização tática e o método que tinha os alemães em 54, campeões do mundo, tinha muito da seleção da Hungria, de Puskás, de Kosics, de 1954, que não foi campeã mundial, mas foi uma das maiores seleções do mundo também. Tinha um pouco da seleção brasileira já na década de 60, então era uma escola misturada que na própria Europa era um time muito difícil de ser batido, apesar de também nunca ter sido campeão mundial, como a Holanda, como a própria Hungria, que eu acabei de citar. Foi quarta colocada em 1934 e foi quarta colocada também em 1962. Ou seja, era um time que chegava e que dava muito trabalho. Interessante que o Corinthians já tinha jogado em duas oportunidades contra esse time. Por duas vezes tínhamos enfrentado essa escola, em 1955, quando nós tínhamos um grande time naquele momento, e perdemos lá por 2-1, e depois em 1969 perdemos por 3-0, ou seja, um saldo de duas derrotas com um gol a favor e 5 contra. Então enfrentar esse time nesse torneio seria muito importante, seria fundamental. E o Corinthians já tinha experiências internacionais, o Corinthians já tinha ganho, por exemplo, a mini Copa do Mundo, numa vitória contra a Roma na final, né? Já tinha realmente um destaque ali, já tinha ganho naquela época o torneio Charles Miller, o mesmo que sucedeu a Copa Rio, ganhando do Benfica dentro do Pacaembu, já tinha ganho a Costa do Sol em 69, então ele já tinha realmente alguns torneios internacionais e realmente ele se destacava. Uma excursão muito boa que ele fez em 59, quando ele ganha do Bayern de Munique, dentro de Munique, quando ele jogou 4 vezes com o Barcelona, ganhou as 4 partidas do Barcelona. Internacionalmente, o Corinthians fazia um nome muito legal. Então, nesse torneio, como eu te disse, apesar de não ter sido um resultado positivo, o Corinthians nesse torneio aí perdeu 2 jogos, empatou um e ganhou o outro. A Estrela Vermelha realmente era era a nossa redenção. E nesse dia, no sábado à tarde, no Estádio Centenário, o Estádio Centenário, que eu não sei se já comentei com vocês aqui, é o primeiro estádio do mundo, construído de concreto armado. Até então nenhum estádio era construído dessa forma. E a Uruguai é campeã em 1930, com a Argentina ficando em vice-campeonato. E o quarto colocado desse torneio, dessa primeira edição da Copa do Mundo, foi a Iugoslávia. Olha a Iugoslávia aí. Ela repetiria o feito em 1962, jogando no Chile. E a sua última participação como seleção foi em 1990, em que ela deu muito trabalho, uma boa classificação, sempre fazendo grandes campanhas e dando muito trabalho. Interessante que a Iugoslávia, no cenário, o Brasil sempre procurou enfrentá-lo, de certa forma, porque era uma maneira de você entender mais ou menos a diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro, por exemplo, naquele momento. E como eu disse, a Iugoslávia tinha uma mistura muito grande dessas grandes seleções, desses grandes times do futebol europeu. Tanto é que o último jogo do Brasil, em que o Pelé faz a sua despedida no Maracanã, a camisa com a seleção brasileira, né, sua despedida no Maracanã em 71, o adversário foi a Iugoslávia. O Pelé não marcou um gol nesse jogo, o jogo foi 2-2, com gols de Gerson e Rivelino. Então realmente o Brasil procurou sempre enfrentar essa seleção para realmente medir forças com aquilo que era uma essência e até uma certa destaque no futebol europeu naquele momento. Então, nesse dia, o Corinthians jogou a sua partida lá contra a Estrela Vermelha, jogando com Ado, Miranda, Ditão, Luiz Carlos e Pedrinho, meio de campo com Dirceu Alves, Ivair e Rivelino, na frente jogou Paulo Borges, Benê e Swing. A partida termina 6-0 para o Corinthians. O Corinthians consegue a sua primeira vitória contra a Estrela Vermelha, que já tinha perdido 2 vezes, de forma realmente indiscutível. 6-0 com 3 gols de Rivelino, 2 gols de Ivair, o príncipe, né? E 1 gol de Swing. Então estava aí realmente decretada a nossa primeira vitória contra esse time de uma escola tão tradicional.
numa escola tão importante no cenário mundial. Falar da Iugoslávia é uma coisa muito interessante, porque depois da dissolução, né, nos finais dos anos 90 para os anos 2000, em que Milosevic, o grande ditador da Iugoslávia, depois de ter sido preso e condenado por crimes de guerra, a Iugoslávia realmente ela se dissolve, né? Ela desaparece do cenário como país, inclusive no futebol, principalmente no futebol, onde ela se torna depois a Croácia, onde a capital é Zagreb, onde se torna a Sérvia, a capital é Belgrado, a antiga capital da Iugoslávia, né? A Macedônia do Norte, depois como Skopje, a própria Bósnia e Herzegovina, que se torna Sarajevo, Montenegro. Então, quer dizer, o país com várias repúblicas diferentes, apesar do mesmo idioma, tudo, mas totalmente com repúblicas diferentes, independentes. Então ela some do cenário internacional como futebol, mas ela deixou um grande legado, né, para o futebol mundial. Muitos países se espelharam na cadência do futebol iugoslavo, na inteligência do futebol iugoslavo. A Iugoslávia era forte em tudo, não só no futebol, como também no próprio basquete, no próprio voleibol. Times de jogadores e mulheres muito altas, né, jogadoras muito fortes também, sempre tiveram muito destaque. Esse intercâmbio que o Corinthians teve contra o Estrela Vermelha foi legal, cara. Foi legal porque foi enfrentar uma escola, né, que era a base da seleção da Iugoslávia. O Estrela Vermelha sempre foi a base, é o time mais forte da Iugoslávia. Já foi campeão da UEFA, então é um time realmente que causava dificuldade para todos os times. Então o Corinthians, que já tinha participado com grandes eventos internacionais, tudo, enfrentava essa escola aqui, que era uma escola que ele ainda não tinha vencido, e ficou marcado, né? Ficou marcado como um feito extraordinário. É uma das páginas importantes. A gente sempre que relevar os grandes feitos e as grandes conquistas do Corinthians, apesar de não ser uma partida amistosa, de não ter muita relevância assim, pouca gente conhece esse episódio, esse capítulo da nossa história, mas é importante relatar sempre. Sempre é importante contar os feitos, seja eles nacionais, seja eles internacionais, seja eles aqui locais do estado de São Paulo. É importante realmente ressaltar a importância da história do Corinthians no cenário mundial e no cenário internacional, que é o caso, né, desses amistosos que foram feitos aí no Uruguai, nesse torneio, nessa Copa Centenária, que nós não fomos bem, vou repetir aqui, mas ficou uma grande vitória contra um grande time que nós nunca tínhamos vencido, o Estrela Vermelha da Iugoslávia. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês, deixar esse episódio para vocês também. Espero que vocês tenham gostado do canal. Se vocês gostaram desse episódio aí, já deixe o seu like, tá bom? Compartilhe com seus amigos, ative o sininho. E se você não tiver inscrito nesse canal, se inscreva aí, clique lá em inscrever-se, você vai estar inscrito e vai ver muitas histórias interessantes, em que eu falo também da partida contra o Bolonha, contra o Torino e outras partidas importantes a nível internacional e nacional também. E como eu sempre digo aqui no final dos meus episódios, eternamente vai Corinthians. Um abraço a todos e fiquem com Deus.